Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Bem-vindo à nossa contagem regressiva das cidades mais misteriosas da América. Lugares onde fachadas comuns escondem segredos obscuros da vida real. Hoje, vamos explorar cidades que não são apenas pequenos pontos no mapa, mas cenários de crimes arrepiantes, desaparecimentos intrigantes e lendas perturbadoras. De incêndios subterrâneos a crimes não resolvidos, essas histórias são tão reais quanto fascinantes. Aperte o cinto enquanto viajamos por rodovias esquecidas e cidades abandonadas, onde o passado deixou suas marcas mais sombrias. Holcomb, Kansas. Essa cidade aparentemente pacífica foi palco de um crime que chocou a nação. Holcomb, Kansas, pode parecer apenas mais uma pequena cidade do meio-oeste, mas, em 1959, tornou-se o cenário de um dos crimes mais infames da história americana. A família Clutter, querida por sua comunidade, teve suas vidas brutalmente tiradas em um caso que mais tarde inspiraria o célebre livro de Truman Capote, A Sangue Frio. O planejamento meticuloso, a violência inexplicável e a investigação subsequente transformaram essa cidade tranquila em um símbolo de como o mal, de forma aleatória, pode destroçar vidas. Décadas se passaram, mas os sussurros sobre o que realmente motivou os assassinos e se a justiça foi plenamente feita ainda assombram os habitantes locais. Esse capítulo sombrio da história de Holcomb serve como um lembrete de que, mesmo no coração da América, segredos sinistros podem se esconder por trás de sorrisos amigáveis e rostos familiares. Texarkana, Texas, Arkansas. Uma figura sinistra já percorreu essas ruas, espalhando terror na calada da noite. Texarkana, cidade que atravessa a fronteira entre Texas e Arkansas, esconde um passado inquietante. Em 1946, os infames Moonlight Murders, crimes ao luar, lançaram ondas de choque por essa comunidade dividida entre dois estados. Uma série de ataques noturnos não resolvidos manteve os moradores em constante medo, enquanto um agressor desconhecido, apelidado de Phantom Slayer, vagava por estradas isoladas e becos escuros. A cada novo caso sem solução, o mistério se aprofundava, alimentando lendas locais e uma sensação palpável de pavor. Apesar das inúmeras investigações, o assassino jamais foi capturado, deixando um rastro de perguntas que ainda intriga entusiastas do true crime até hoje. O legado de Texarkana não se resume apenas a uma onda de crimes, mas a uma cidade que, por um breve período, tornou-se o epicentro do terror, onde cada ruído na escuridão sugeria um perigo invisível. Monongah, Virgínia Ocidental. A terra abaixo de seus pés esconde segredos de uma tragédia tão imensa que, mesmo décadas depois, sua história completa ainda permanece envolta em mistério. Em 6 de dezembro de 1907, Monongah, na Virgínia Ocidental, foi palco do pior desastre de mineração de carvão da história dos Estados Unidos. Em uma mina de propriedade da Fairmont Coal Company, uma explosão repentina, provavelmente desencadeada pelo acúmulo de gás metano e poeira de carvão altamente inflamável, varreu os túneis labirínticos, ceifando a vida de aproximadamente 362 mineiros. Os poucos sobreviventes relembraram momentos frenéticos nos corredores escuros e apertados, onde gritos por socorro foram abafados pelo colapso das estruturas e pelo rugido das chamas. Investigações subsequentes apontaram para falhas graves nos protocolos de segurança, sobre as quais os mineiros já haviam alertado repetidamente, especialmente a ventilação inadequada e os perigosos acúmulos de gás. No entanto, esses avisos foram ignorados na busca implacável pelo lucro. Após o desastre, surgiram sussurros sobre negligência e até mesmo sabotagem. Relatórios locais sugeriram que interesses industriais poderosos atuaram nos bastidores para ocultar a verdade, atribuindo o desastre exclusivamente às condições naturais imprevisíveis, enquanto evitavam assumir responsabilidade pela supervisão negligente. As investigações oficiais foram marcadas por controvérsias.
E apesar de alguns inspetores documentarem o flagrante desrespeito às normas de segurança, suas descobertas foram amplamente abafadas pela influência da indústria do carvão sobre as autoridades locais. Spahn Ranch, Califórnia. Você já visitou um lugar onde a atividade de um culto sinistro dominou o cenário? Localizado nas colinas acidentadas do sul da Califórnia, o Spahn Ranch foi muito mais do que um decadente set de filmagens para faroestes. No final dos anos 1960, esse rancho aparentemente inofensivo se tornou a infame base de operações de Charles Manson e sua família de seguidores. Sob o disfarce de uma comunidade alternativa, o culto de Manson ensaiava suas filosofias distorcidas e arquitetava crimes que chocariam a nação. Entre celeiros abandonados e trilhas empoeiradas, ecos perturbadores daquela época ainda parecem ressoar, lembrando um período em que manipulação e violência se disfarçavam sob a fachada do amor livre. Hoje, o Spahn Ranch é quase esquecido pelo público, mas aqueles que conhecem seu passado não podem evitar um arrepio ao imaginar os segredos sombrios que esse lugar ainda pode esconder. Wichita, Kansas. Wichita, Kansas, uma cidade conhecida por seu charme amigável do meio-oeste, tornou-se infame como o campo de caça de um dos assassinos em série mais notórios da América, BTK. Entre 1974 e 1991, Dennis Rader aterrorizou essa comunidade desavisada, seguindo seu próprio método cruel: bind, torture, kill, amarrar, torturar, matar. Enquanto levava uma vida aparentemente comum como homem de família e líder comunitário, escondia uma mente perversa que se revelava nas sombras da noite. Trabalhava durante o dia e, ao anoitecer, transformava as ruas pacatas de Wichita no cenário de seus crimes aterrorizantes. Sua eventual captura, após décadas de investigação meticulosa, revelou apenas a superfície da escuridão subjacente. Os crimes de Rader não apenas deixaram cicatrizes profundas na comunidade, mas também reformularam a forma como a aplicação da lei enxerga indivíduos aparentemente comuns. Pois às vezes, os segredos mais sombrios podem estar escondidos atrás dos rostos mais familiares. Forest, Mississippi. Por trás do charme gentil de uma cidade do sul, Forest, no coração do Mississippi, carrega as cicatrizes de uma história marcada pelo terror racial da era Jim Crow. Apesar de seu cenário pitoresco, a cidade foi testemunha silenciosa de uma série de atos indescritíveis. Linchamentos violentos, agressões brutais e crimes motivados pelo ódio racial devastaram a comunidade negra local. Embora os registros oficiais muitas vezes ofereçam poucos detalhes, histórias orais e relatos da época pintam um quadro sombrio de um período em que o medo era usado como ferramenta de controle e os clamores por justiça eram abafados pelo preconceito sistêmico. O legado desses crimes em Forest não é apenas parte do passado, mas uma lembrança persistente das feridas profundas deixadas pela intolerância. Ao mesmo tempo, também é um símbolo da luta corajosa por dignidade e igualdade. A luta de uma comunidade que se recusou a ser silenciada. Van Buren, Arkansas. No final dos anos 1970, a pacata cidade de Van Buren, Arkansas, foi abalada por um crime aterrorizante. Um respeitado empresário local, figura querida da comunidade, teve sua vida interrompida de forma brutal em um tranquilo bairro residencial. O choque percorreu toda a cidade, deixando os moradores perplexos e ansiosos por justiça. Apesar de uma investigação intensiva e do clamor fervoroso da população, o caso esfriou. O silêncio que se seguiu deu lugar a sussurros e uma desconfiança persistente. Aquela noite fatídica permanece gravada na memória dos moradores, que relembram o crime com uma mistura de descrença e tristeza. O mistério não resolvido de Van Buren tornou-se um símbolo inquietante de como, mesmo nos cantos mais acolhedores da América, a escuridão pode atacar sem aviso. Décadas depois, os habitantes ainda buscam respostas, esperando que um dia a verdade venha à tona sobre o crime que lhes roubou um membro tão querido da comunidade.
Dahlonega, Geórgia. A promessa de riqueza pode atrair fortuna ou deixar um rastro de sangue e traição. Dahlonega, Geórgia, é celebrada por seu passado brilhante durante a era da Corrida do Ouro. No entanto, sob o brilho da riqueza recém-descoberta, esconde-se uma narrativa muito mais sombria. À medida que garimpeiros inundavam a cidade no início do século XIX, a competição pelo ouro rapidamente deu lugar a rivalidades mortais. Vizinhos se traíam, crimes violentos se tornavam comuns e desaparecimentos misteriosos aumentavam a notoriedade da região. Alguns relatos locais falam até mesmo de minas amaldiçoadas e presságios sobrenaturais entre as encostas. O derramamento de sangue na Corrida do Ouro de Dahlonega serve como um lembrete de que a busca pela fortuna muitas vezes cobrava um preço mortal. Ainda hoje, as ruas históricas da cidade ecoam com o legado trágico da ganância, da ambição e do custo humano de um sonho dourado que tomou um rumo terrível. Bisbee, Arizona. Atualmente, Bisbee, Arizona, é conhecida por sua cena artística peculiar e seu charme vintage. Mas, em 1917, essa próspera cidade mineradora tornou-se palco de um dos abusos trabalhistas mais sombrios da história americana. Durante um período de forte ativismo sindical, mais de 1.000 mineiros e seus apoiadores foram removidos à força de Bisbee, no evento que ficou conhecido como a Deportação de Bisbee. Sob o pretexto de manter a ordem, autoridades locais e poderosos proprietários de minas reuniram os trabalhadores em greve e suas famílias, privando-os de seus direitos e dignidade. Muitos foram detidos em condições desumanas, e a verdadeira extensão do custo humano desse episódio permanece envolta em mistério. Essa supressão violenta não apenas marcou a comunidade, mas também enviou ondas de choque por todo o país, expondo a perigosa interseção entre o poder industrial e o poder estatal. Hoje, enquanto Bisbee abraça sua identidade vibrante, os ecos desse passado turbulento servem como um lembrete assombroso do que acontece quando a justiça é sacrificada no altar do lucro. Roswell, Novo México. Mistérios desconcertantes nem sempre vêm do espaço. Alguns surgem bem aqui na Terra. Roswell é amplamente conhecida por seus supostos encontros extraterrestres. Mas a história da cidade esconde outra camada de escuridão. Durante a década de 1940, em meio à paranoia da Guerra Fria e à rápida expansão militar, a cidade foi palco de uma série de desaparecimentos misteriosos e crimes violentos. Esses eventos, no entanto, foram rapidamente varridos para debaixo do tapete. Rumores apontavam para a infiltração de uma notória rede criminosa na região, e evidências de suas atividades teriam sido deliberadamente suprimidas para proteger interesses poderosos. Enquanto a fama de Roswell se consolidava em torno dos OVNIs, outra verdade potencialmente mais sombria permanecia oculta. Seria tudo apenas uma coincidência? Ou a lenda alienígena serviu para encobrir algo ainda mais inquietante? Para muitos moradores, o verdadeiro mistério de Roswell não está nas visitas extraterrestres, mas na traição e no sigilo que marcaram esse período turbulento da história americana. Afinal, algumas verdades são enterradas sob camadas de negações oficiais e um silêncio implacável.